Pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nesse episódio, o João Paulo, ou melhor, JP, irá conduzir essa viagem. O JP é adepto a essa filosofia de vida, que é a anarquia. Ele falará sobre a ideologia da anarquia e anarquismo e mostrará algumas questões relevantes. Só para lembrar vocês, galera, que estamos perto da eleição e o JP citará alguns exemplos que um anarquista faz em relação a isso. Eu e o JP somos amigos há mais ou menos 10 anos. Tivemos muitas bandas em comum. Ele tocando na percussão, que por sinal toca demais, e eu, em algumas bandas com ele, atuava na voz e violão, guitarra ou baixo. Fora que também é meu parceiro em sinaleiro. Sim, tocamos várias vezes no sinal para mostrar nossa arte e ganhar uma grana com isso. Falando em bandas, as músicas nesse podcast serão das bandas do JP. São elas Síndrome do Sistema e Pay Out. Caso queiram conhecer mais o som dessas bandas, na descrição do YouTube passarei o contato dele e das páginas das bandas que ele toca e que estão no Facebook. Então, ouvintes do The Trip, bora para mais uma viagem? The Trip, o podcast para você viajar pelo mágico universo das múltiplas linguagens. Opa, salve, salve, viajantes, ouvintes do podcast The Trip, do meu amigo Adonai. Me convidou aí para estar falando um pouco sobre anarquia, anarquismo, eleições, o voto. Então, em primeira situação, eu gostaria de separar o sentido literal das palavras anarquia e anarquismo, o significado delas. O anarquismo é uma organização anarquista. A anarquia ela é a ausência de hierarquia, Estado ou governo. Ele é um assunto muito complexo a ser debatido. Existem diversos autores anarquistas que propõem caminhos diferentes para que seja alcançado um estado de anarquia. Estado, digo, no sentido de condição e não de instituição. A anarquia difere de anarquismo também no sentido de que a anarquia é o estado ou condição natural, sem um líder, sem um superior, sem submissão, onde todas as pessoas são consideradas potenciais e capazes. Não existe um comando, um líder ou uma separação entre raças, cor, local de nascimento ou que defina a posição social de alguém perante o outro, ou superior ou inferior um ao outro. O anarquismo ela é uma sociedade com ausência de governo. Por isso que o anarquismo ela é uma sociedade anarquista. Mas ela não é desgovernada, e sim autogerida com a anarquia. Como eu disse, ela é presente na realidade da sociedade. A sociedade vive de uma autogestão sem uma liderança. Uma sociedade que tem o coletivismo e a decisão coletiva sobre as decisões. E essas decisões coletivas podem ser feitas através do voto, mas não é um voto que elege uma autoridade, que elege um líder para estar decidindo sobre as pessoas. São as pessoas decidindo através do voto e não escolhendo um líder através do voto. É uma grande diferença entre a democracia, vamos dizer, direta e a indireta. A democracia indireta é a representativa, essa que a gente está vivendo, onde o cidadão abre a mão do seu poder político em detrimento da escolha de alguém que possa estar decidindo por ele. A anarquia e o anarquismo sempre foram atacados por todos os lados, por todas as instituições democráticas. Os democratas não suportam a ideia de que não precise ninguém no altar, ninguém no palanque ou comandando as massas.
É aí que deturpam, ridicularizam, infantilizam e acusam anarquistas de serem baderneiros, drogados, etc. aí. Muita gente confunde a anarquia com baderna, depredação, protestos, vandalismo, treta. Então que é preciso falar claro que o anarquismo nada tem a ver com a anomia. Anomia literalmente significa ausência de lei ou regra, desvio das leis naturais, anarquia, desorganização. Embora seja sinônimo de anarquia, anomia não é anarquismo. Agora, para a gente entender o porquê muitos anarquistas são adeptos da anomia, da baderna na revolta, como uma forma de expressão, ou até mesmo de resistência contra o capitalismo, nós precisamos entender que o atual sistema não será desfeito nas urnas, com notas de repúdio ou qualquer forma de diplomacia. A elite está cagando. Quem é da elite aí está cagando para quem quer que uma sociedade seja organizada de forma justa, coletiva, igualitária. A elite quer mais se manter no poder, e para isso eles precisam de dominados, eles precisam continuar sendo os dominantes. É aí que muitas pessoas que não são a favor de serem submissas ou respeitar essas formas de autoridades capitalistas, acabam se revoltando, as pessoas vão pro fronte, que quem defende a elite é a polícia, é o sistema, o aparato repressor do Estado. Então quando algum protesto que está pedindo alguma forma igualitária ou mais justa na sociedade, incomoda a elite. Então a elite manda o seu braço armado contra essa população, contra essas pessoas, e aí começa um ataque contra elas, elas se defendem, são chamadas de baderneiros. Então, depois que a pessoa apanha uma vez, ela vai de novo preparada lá para aquela treta. Aí acontece aquele negócio que teve dos Black Blocs, que daí eles foram... A tática, né, Black Bloc, que foi utilizada por anarquistas, houveram muitos infiltrados ali, a mídia batendo em cima para colocar os anarquistas como sendo baderneiros e sempre ficarem como sendo os vilões da história. Aí você abre espaço ali para os comunistas, né, que se dizem comunistas, mas são democráticos, vai entender, né, no meio aí da política, e eles mesmos, eles discriminam e caçam anarquistas como se fossem uma escória. Então, a gente vê que as dominâncias, essas lideranças, eles só querem o poder. Igualdade social aí a gente só vai ter se o sistema capitalista for desfeito. E o sistema capitalista não vai ser destruído com diplomacia, com voto, com ciranda. Então aí que muita gente se revolta e parte para o confronto. E aí que é chamado de anomia, né? A anomia é a ausência de ordem, de ordem organizativa total. A anomia é o caos. Então, muitos anarquistas só têm o caos como uma esperança de resistir ao ataque dos capitalistas, se defendendo. Ou então partindo para um ataque contra as forças institucionais para destruir o capitalismo na base da porrada, vamos dizer. Mas a gente sabe que o Estado tem muito mais força para isso, tem muito equipamento militar, tem tecnologia, e uma sociedade sem a mínima consciência de classe e os trabalhadores, as próprias categorias dividido entre eles, dividindo entre votar em A ou B para esperar solucionar a vida deles, vai só perpetuando esse sofrimento aí, essa dominação. E a mídia joga sujo, a mídia coloca que essas pessoas são vândalos, baderneiros, que eles estão querendo só fazer bagunça, que são pessoas violentas, que são pessoas que estão ali mesmo por diversão também, que estão quebrando as coisas porque não tem mais nada, não tem nada melhor para fazer, porque são pessoas que ao invés de estar lá se candidatando ou fazendo algum bem para a sociedade, estão lá quebrando as coisas. Então aí que a gente tem que separar bem essa ideia aí do que é anomia, do que é anarquia sem organização e a anarquia com organização que chega a ser um anarquismo. Então vamos tomar bastante cuidado aí, galera, com esse negócio de ficar criminalizando aí os anarquistas e falando que é tudo vagabundo, que é tudo baderneiro aí. Na verdade aí é uma revolta social. A gente teve no Brasil em 1917, que foi a grande greve geral, foi a maior que teve até hoje aqui nesse país, foi a primeira greve que teve, durou um mês, durou aproximadamente 30 dias, foi uma insurgência totalmente anarquista, bandeiras negras e as maiores conquistas da classe trabalhadora que existem até hoje,
as reduções de taxação de produtos básicos da alimentação para a população carente foi uma das maiores pautas e a conquista anarquista que teve nesse país. Então a gente vê que, não quero entrar no quesito da utopia, mas focar na teoria do anarquismo, não como uma ideologia, e sim como uma lógica de bom senso, que é exatamente o que não temos em nosso cenário político atual no Brasil. Uma total idiocracia desmedida. Vivemos uma grande distopia. Em uma sociedade anarquista não existe exploração de mão de obra, e com autonomia pensada no bem-estar do ser humano em relação com a natureza. O equilíbrio e a importância que o meio ambiente tem em nossa condição de animal, em uma estrutura de comunidades descentralizadas. Então a gente não pode deixar de dizer que a anarquia não é uma utopia, ela é uma realidade que revolucionou nosso país. Depois disso, os oportunistas, na época, foram formando diversos sindicatos. Não estou falando que sindicato é uma coisa do mal, o sindicato ele é necessário pelos trabalhadores, pelas classes, para despertar até a consciência de classe ali no trabalho de base. Mas os sindicatos que são liderados e tem líderes hierárquicos ali, eles estabelecem lideranças entre os próprios trabalhadores. Eles formam seus partidos comunistas ali dentro e daí para frente começa a tal democracia que a gente está vendo hoje. E a gente está vendo para onde está caminhando esse sistema aí, né? Estamos à beira de um precipício e dessa vez não existe a mínima consciência de classe. Os pobres, aí, os operários, as pessoas que dependem do trabalho aí diário, não pode ficar doente que está fudido, achando que são bem-sucedidos por suarem o dia todo e garantirem uma certa estabilidade financeira. Mas se ficar doente, cara, tiver um imprevisto, ficar um dia sem trabalhar, tá ferrado. Mas o curioso é que vemos pessoas trabalhando nessas categorias, nessas classes, defendendo os seus patrões e seus próprios carrascos. Tanto na esquerda ou na direita dita democrática, o nível de alienação que a mídia causou no país é devastadora. É bem complicado a gente estar falando em anarquia e anarquismo numa situação, num cenário político que a gente vive hoje. É bem complicado mesmo. E chegando às eleições agora, eu vou falar um pouco sobre o voto, né? O voto, ele elege uma autoridade não representante, é de longe uma democracia. Quanto mais é um sistema justo para qualquer cidadão comum possa se tornar um administrador ou porta-voz do povo se elegendo nesse sistema eleitoral burguês que a gente tem, onde o candidato depende de coligações partidárias ou hierarquia no partido, dentro do próprio partido, para definir quantos votos precisa para ser eleito. O nosso sistema é tão ridículo que o candidato, muitas vezes, com o triplo de votos de um concorrente, não se elege por conta de coligações e força do partido. Nosso sistema é tão fajuto e mentiroso que dá nojo de continuar falando sobre o mesmo. Mas vamos lá e foda-se as eleições aí, ó. Tchau, eu não vou votar e... É aí que nós anarquistas chamados de radicais entendemos que o capitalismo só cairá através da anomia, da resistência através de confrontos contra as forças repressivas do Estado. Não votar não é para resolver nada mesmo. Votar é algo completamente inútil e sem sentido para um anarquista, quando entende como funciona a podridão do nosso sistema eleitoral. Não fazer parte disso é um alívio. Não sujar as mãos na urna provendo um cidadão comum a uma hierarquia de autoridade ou escolhido por Deus. Nosso sistema de escolhas de líderes não tem muita diferença dos reis, imperadores ou qualquer elitista das épocas mais remotas. Desde que existe o poder, pode-se ter certeza que já existiam os primeiros anarquistas, que não se renderam aos senhores. O anarquismo, mesmo antes de ser escrito ou idealizado, ele já existia. É o primeiro movimento social de qualquer civilização. A anarquia nunca há de morrer. Enquanto houver poder, sempre existirá sem o poder. Eternamente anarquista. Foi muito boa essa explicação do JP, pois ela deixou clara essa questão de muitos ou até a maioria das pessoas acharem que a anarquia é pura desordem, vandalismo, baderna e por aí vai. Muito pelo contrário, como ele disse, ela é uma organização muito antiga, chegando até ser primitiva, e com o tempo
ela foi se evoluindo como os próprios pensadores anarquistas citam. Os principais filósofos e filósofas são Pierre-Joseph Proudhon, Mikhail Bakunin, Piotr Kropotkin, Enrico Malatesta, Lucy Parsons, Emma Goldman. No Brasil, existia a Maria Lacerda Moura e atualmente ainda vivo o Noam Chomsky, que é estadunidense. Bem, pessoal, o podcast está acabando e, de costume, irei citar mais um dos belos poemas de Flávio Ranucci. Fora o contato do JP com as bandas que ele toca, deixarei na descrição também a fonte de um resumo desses pensadores e de outros que não citei por aqui. Caso vocês se interessarem mais no assunto, é só entrar em contato com The Trip, pode ser nos comentários no YouTube ou no nosso e-mail que está na descrição desse episódio. O som inicial do podcast é da banda Síndrome do Sistema. A música chama Ditadura Nunca Mais. E o som final é da banda Payout. A música chama Anarchomancer, que daqui a pouco vocês vão ouvir essa daí, tá? Agora, galera, eu me despeço de vocês e até uma próxima viagem! Se não és tu, quem és, Brasil? Na ponta do fuzil, já me pego em 1000 cacos pelo chão. Corrupção o ano inteiro, escravidão e tiroteio, gente lavando dinheiro, pobre perdendo direitos. Gente pedindo tostão no sinaleiro. Se não és tu, quem és, brasileiro? Pátria amada, amarga, injustiçada. Salve, salve-se. Terra ouro, terra prata. Abusada, violentada. Terra verde desmatada. Independente? Democrata? Terra santa, salve, salve-se. Pátria amada, se não és tu, quem és, adorada?
Você escutou Descript, o podcast que te faz viajar pelo mágico universo das múltiplas linguagens.